Então vamos lá na página 182, fazendo aí as duas perguntas de reflexão do estudo passado, que foi sobre alegria, né? Mas antes vamos orar mais uma vez. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, nos edificar, nos consolar, nos animar, nos fortalecer na Palavra do Senhor, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Página 182, a pergunta para discussão sobre o tema alegria, né? A alegria do Senhor. O que as pessoas são capazes de fazer para se satisfazerem de alegria? E aqui, não da alegria do Senhor, mas o mundo está em busca da felicidade. E é natural que todos nós busquemos a felicidade, né? Mas engraçado que as bem-aventuranças mostram que feliz é quem? É o cristão que tem a Jesus como Senhor e Salvador, né? Então ele não precisa correr atrás da felicidade, é a felicidade que corre atrás dele. Porque feliz é quem tem Jesus, né? Como diz aquele cântico que a gente canta, não dá para ser feliz sem Jesus. Mas o que as pessoas são capazes de fazer em busca de uma felicidade, de uma alegria? Tanto coisas lícitas como coisas ilícitas, né? Um prazer momentâneo, e aí elas são muitas vezes capazes de coisas de tudo, né? Que possa imaginar. E muitas vezes não alcança. E, de fato, sem Cristo não alcança a verdadeira felicidade que só Jesus pode nos dar, né? A outra pergunta, na página 182, diz: o que falta para que essas pessoas, encontrem a alegria que vem de Deus? O que falta? De certa forma eu já disse, né? Para que essas pessoas encontrem a verdadeira felicidade, o que falta a elas? Deus, falta Jesus na vida, né? Ter um encontro com Jesus como Senhor e Salvador. E isso acontece na conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente encontra a felicidade. Por isso vamos lá em João 16, abre a sua Bíblia, João 16, de 16 a 24, é o texto da devocional da semana, né? João 16, do versículo 16 ao versículo 24. João capítulo 16, tem algumas Bíblias aqui no banco, quem precisar. Você tem aí, Riquelme? Tem? Beleza. Ótimo. João 16, a partir do verso 16. João 16, a partir do 16. Diz a palavra de Deus: um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e agora vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará,
e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo que, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém. Vamos aqui na página de número 183, nós temos aqui 3 perguntas, né? É a sugestão de uma oração. Nesse texto que nós acabamos de ler, né? Qual é o assunto central dessa passagem? O que vocês imaginam? Aliás, aí, o que vocês pensam que é o assunto principal? Eu coloquei aqui que Jesus, o Senhor Jesus, está preparando os seus discípulos para quê? Para a sua partida, né? Sua morte e ressurreição. E com a morte eles teriam tristeza, mas com a ressurreição, uma alegria muito grande, né? Conforme ele diz aqui no texto, verso 22, né? E a vossa alegria ninguém poderá tirar. E ele faz a comparação aqui com a mulher quando está grávida antes de dar à luz, né? As irmãs aqui tiveram parto normal. Tem alguns que dizem que não tem nada de normal, é anormal. Pela dor que sente. Vocês passaram por isso? Ou não? Luciana passou? Você passou, Neide? Foi doloroso. Muito, né? A Jana, os 2 primeiros partos dela foi normal. E o segundo ela falou, não, Deus me livre, isso aqui não tem nada de normal. Fazer cesárea no terceiro. Mas depois que nasce, acabou. Parece que você nunca tinha sentido aquela dor na vida, né? Nasceu, imediatamente né? Acaba todo o sofrimento e só vem alegria de ter a criança nos braços, né? Então, assim Jesus está dizendo, vocês vão ter tristeza, mas essa tristeza vai passar e vocês vão ter profunda alegria, né? A outra pergunta diz assim, que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que esse texto tem a ver com a pessoa de Jesus? Tudo, né? Porque está falando dessa conversa de Jesus com os discípulos sobre a sua partida aí, a alegria, a tristeza e a alegria que eles teriam, né? E aí, na próxima pergunta, fala, qual o seu compromisso diante desse ensino? Qual o seu compromisso diante desse ensino de Jesus? Eu coloquei aqui que eu quero viver a alegria em Cristo Jesus todos os dias. Amém? Você também quer viver a alegria que só Deus pode nos dar e que nada venha roubar essa alegria do seu coração, né? Porque muitas vezes as preocupações, as ansiedades tendem a querer roubar a alegria de Deus do nosso coração. E nós temos uma alegria que é nos dada pelo Espírito Santo, que é maravilhoso diante daquilo que Cristo fez por nós, né? Então, que nada venha roubar a sua alegria, nenhuma circunstância, qualquer que seja ela, né? Eu quero viver a alegria de Cristo no meu coração cada dia da minha vida. E aí, escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Então, agora a sugestão aí para você escrever, né? Uma pequena oração. A minha pequena oração eu coloquei aqui, Senhor meu Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, graças dou pela morte e ressurreição do Senhor Jesus para a nossa salvação. Que vivamos com alegria e gratidão cada dia das nossas vidas. Não deixe que nada venha roubar nossa alegria no Senhor. Perdoe nossos pecados, aumenta a nossa fé e confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, depois, se você não escreveu, escreva também aí a sua
pequena oração. Aliás, se você não tem, né, vale a pena você também ter um diário de orações, né? Orações escritas, né? É legal você ver depois no diário orações respondidas, né, por Deus. Quantas orações, né? E às vezes a gente esquece, mas Deus ouve e responde às nossas orações. Bora para a página 184, chamado para as boas obras. Nós vamos até o ponto 2 aí, a gente ir com calma, né, sem pressa. Chamado para as boas obras. E aí o texto de Efésios 2:10, que diz: pois somos feitura dele. Dele quem? De Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus te preparou como sendo feitura dele, criação dele, para você andar em boas obras. Uma vez salvo, né? Agora nós temos as boas obras da nossa vida. Mas vamos entender o que é isso, o que é boas obras, né? A compreensão popular de boas obras, frequentemente, é limitada pela interpretação sociológica, pois são associadas ao combate das injustiças e assistências que reduzem os sofrimentos humanos na sociedade. Então, geralmente, boas obras é mais entendida como caridade, né? Mas será que a Bíblia está dizendo que é apenas isso? É bem mais, né? Vamos ver. Contudo, o exame bíblico deste tema indica que tais obras, quando qualificadas pelo adjetivo boas, não têm mais, são bem mais abrangentes por suas implicações espirituais e significam excelentes em sua natureza e características em razão da pureza do coração e da vida, não sendo o homem essencialmente bom e puro, como ele poderia praticar boas obras? Aí está o texto de Mateus 7,11 e Romanos 7,18, né? Lá, o texto de Mateus 7,11 é quando Jesus nos motiva à oração e Jesus fala assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, todo que bate, abrir-se-lhe-á, todo que busca, encontra. Então, e aí, Jesus diz assim, ó, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, nós que por natureza somos maus, se um filho pedir pão, você não vai dar uma pedra, e se pedir um peixe, você não vai dar uma cobra, Jesus diz, quanto mais o Pai Celestial, que é totalmente bom, não tem nada de mal, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, né, aos seus filhos. E Jesus cita isso aí, né, no texto que ele nos motiva à oração. Se vós que sois maus. Ele não falou, olha, se vós que sois bons. Nós somos, por natureza, pecadores maus, né? Essa é a nossa natureza. Como diz lá, Marcos, o que diz Marcos? Vamos abrir lá em Marcos 7. O que sai do nosso coração de pecador? O que está lá dentro, né? Nosso coração de pecador, de todos os pecadores tem esse coração. Essa é a nossa natureza, né? Pecaminosa. Às vezes você vai ler esse texto e pensar, não, isso aqui deve ser daquele ladrão, estrupador que está lá preso lá. Eu não, Deus me livre. Meu coração não é isso aqui não, mas Jesus está dizendo aqui, todos nós, né, de dentro do coração do ser humano, do homem, né? Marcos 7, 21, achou? Verso 21 ao verso 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, as más intenções, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios,
a avareza, que é o amor ao dinheiro, as malícias, o dolo, que é a má-fé ou falsidade, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, que é o orgulho, e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, não está falando que vem de fora, vem de dentro e contaminam o homem. Lascívia é sensualidade exagerada, né? Então, esse é o nosso coração. E aí, como que eu e você vai produzir boas obras? A gente não produz por nós mesmos. O que a gente produz por nós mesmos é pecado. Esse eu e você somos especialistas em produzir. Pecado. Coisa boa vem da onde? Vem de Deus, né? Produzindo na nossa vida. Por isso que as boas obras só podem passar a existir na vida do convertido, né? Paulo vai reconhecer isso aí lá em Romanos 7,18 também, né? E aí, seguindo aqui a nossa leitura, nós temos aqui o texto de João 15, 4 e 5, que diz, lemos, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui quem está dizendo é Jesus, né? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus deixa bem claro, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que você faz de bom vem de onde? De você? Não, vem de Deus. Compreendemos que Cristo é que produz o fruto na vida do cristão e que, por si só, não é capaz disso. Portanto, o plano de Deus é recriar o homem criado em Cristo Jesus para andar em conformidade com a sua nova vida. Uma vez que passa a ter uma nova vida, agora novas obras também, né? Mas isso começa no coração transformado, que a mudança é de dentro para fora, né? Para as boas obras, para que andássemos nelas. Assim, olha só, andar em boas obras, né? É um caminhar, é diário, é dia a dia. Você está vivendo agora uma nova vida. Sendo assim, as boas obras do crente são evidências da sua salvação. As boas obras não salvam ninguém, conforme a gente vê lá em Efésios 2, 8 e 9, que fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém venha se gabar, né? Então, a salvação é pela graça. Mas se a salvação é pela graça e as obras não podem salvar, então o que as obras é? A consequência da salvação, o resultado. Aquele que nasceu de novo, é convertido a Cristo, né? Então ele vai manifestar na sua vida as boas obras. Elas testemunham a vida e o caráter de Cristo na vida do cristão. Não são a causa da nossa salvação, mas o resultado dela, né, da salvação. Vou ler aqui os 4 pontos e deter nos 2 primeiros. Primeiro, as boas obras são obras de obediência. Estou aqui na página 185. Segundo, elas dão testemunho para os descrentes. Terceiro, serve de exemplo inspirador aos crentes. E quarto, são necessárias por causa dos necessitados. Então, primeiro aí, as boas obras são obras de obediência. Vamos lá no texto de Romanos 6, 22. Vamos abrir aí a Bíblia, nesses 3 textos, né? Primeiro Romanos 6, 22, na sua Bíblia, depois de Atos, depois de João,
Aí vem Romanos, depois de Atos, capítulo 6, versículo de número 22. Diz a palavra de Deus, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, fruto para a santificação. Isso é boas obras de Deus na nossa vida, né? Agora vai viver uma vida de santidade, mas não mais uma vida de pecado. Não quer dizer que você vai ser um santo que nunca peca aqui nessa terra. Mas quer dizer que você não mais vai viver, né, na prática do pecado. E ao pecar, você se arrepende, pede perdão a Deus e continua a viver uma vida que agrada a Deus. Agora, porém, libertados, olha só, libertados, começa aí a libertação, libertados do pecado, transformados em servo de Deus. Antes você era servo do pecado, do diabo, agora você é servo de Deus. E consequência disso tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 1 Coríntios 10, 31. Vai um pouco mais na frente aí. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Você vai perceber que boas obras aqui não é só na parte da caridade, mas tem a ver também até com comer e beber, né? 1 Coríntios 10, 31 fala: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer outra coisa que você fizer, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo para agradar a Deus. Então é trabalhando, é no lazer, né? Qual lazer você gosta? No lazer que você faz, no trabalho onde você está, é dentro da sua casa, é na rua, aonde qualquer lugar que você se encontrar nos seus relacionamentos, né? Faça tudo para a glória de Deus, né? Isso é boas obras, olha só, envolve toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida. Não é só quando eu dou uma esmola, agora eu estou fazendo boas obras. Não, é muito mais, é a minha vida como um todo, né? Próximo texto está em Colossenses 3, 23, 24. Colossenses 3, um pouco mais para frente, então. Colossenses 3, 23, 24. Colossenses 3, versículo 23, 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Olha só, Deus está vendo o que você está fazendo e Ele vai te recompensar, né? A Cristo Senhor é que estás servindo, meu Deus do céu. Então, pensa aí no seu trabalho, seja em casa ou seja fora. Você está fazendo primeiramente para Deus, Ele que é o nosso Senhor. Então, quando o Felipe está lá fazendo serviço no banco, atendendo as pessoas, muito mais do que fazer um serviço para a sociedade ou para agradar o gerente ou alguma coisa assim, ele está fazendo para Deus, né? Então, quando o Arthur está lá na escola estudando, né? Muito mais do que para agradar a professora ou o professor ou os pais, ele está fazendo para Deus, né? Fazer para Deus, agradar a Deus, né? E assim cada um de nós, né? Então, se eu não me engano, certa vez perguntaram para Lutero, né? Como a pessoa
poderia servir a Deus, né? E a resposta dele foi interessante, porque às vezes a gente pensa que servir a Deus é só se você está pregando ou cantando, ou alguma coisa desse tipo, né? E aí a resposta dele foi o seguinte: faça o seu trabalho como se você estivesse fazendo para Deus, né? Porque na verdade é isso que a gente está fazendo. Então, isso é boas obras, né? A sua vida agora você está servindo a Deus através daquilo que você faz, através do que você é, para a glória de Deus. Aqui na página 185 fala assim: essas obras não podem ser boas para Deus se forem obras essas obras só podem ser boas para Deus se forem obras de obediência, de santificação, de adoração a Ele. A natureza dessas obras não é agradar a nós mesmos, não visa a glória e o prestígio humanos, mas a exclusiva motivação de glorificar a Deus por tudo que envolve a vida do crente. Que coisa, hein? Glória a Deus. Então, eu obedeço não simplesmente para que eu venha sair bonito na fita, né? Na foto, mas o meu objetivo é satisfazer ao meu Senhor e meu Salvador, né? Então, quer agradar a Deus, obedeça. Nós precisamos aprender o alfabeto de Deus, né? Já ouviu falar no alfabeto de Deus? Como que o nosso alfabeto, e como que se inicia o nosso alfabeto português? A, B, C. E o alfabeto de Deus, como é que começa? O, B, D, C. Esse é o alfabeto de Deus. Então, vivamos isso na prática. Número 2, e último por hoje, as boas obras dão testemunho para os descrentes. Lá em Mateus 5:16, né, quando Jesus fala da luz, que nós somos a luz do mundo, aí ele diz assim no final: assim brilhe a vossa luz, as vossas boas obras, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas boas obras, a nossa atitude de vida, o nosso caráter, a nossa honestidade, o nosso temor a Deus, as pessoas vão olhar isso e vão dizer graças a Deus, né? Graças a Deus pela sua vida, porque você é uma pessoa que tem temor a Deus, né? que obedece a Deus, que quer fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos lá no texto de 1 Pedro 2, 11, 12. Aqui Pedro vai mostrar um pouco mais na frente aí, né? Sua Bíblia. Vai mostrar que mesmo em meio ao sofrimento, às perseguição, o cristão não é só quando está tudo bom, legal, que eu vou fazer o bem. Não, quando está também um momento difícil, ele também faz aquilo que é certo, né? 1 Pedro 2, versículo 11 e 12. Mesmo sendo perseguido, criticado, o cristão, ele procura agradar a Deus. Diz o texto aí, ó: amados, exorto-vos, né? Como peregrinos, olha só como Pedro nos chama, nós somos peregrinos nessa terra, passageiros, né? E forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Toma cuidado com as paixões da carne, que muitos têm destruído as suas vidas com isso, né?
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou daqueles que não temem a Deus, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, como se vocês fossem malfeitores, mas observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, mesmo que falem no início mal, mas observando a vida de vocês, eles vão chegar à conclusão daquilo que Jesus falou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras na vida do cristão têm esse poder aí, né? De levar as pessoas a glorificar a Deus, porque estão vendo a obra de Deus na nossa vida. Voltando aqui na página 185, elas fazem parte do plano missionário de Deus pela igreja. Os crentes são chamados a viver no mundo de modo que o mundo, testemunhando as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Suas vidas devem ser semelhantes a um farol nas trevas, servindo de guia àqueles que se encontram perdidos em relação a Deus. E aí, como vai a sua vida? Como vai as nossas vidas? Está sendo uma vida onde as pessoas podem olhar e dizer graças a Deus? Né? Ou será que vai dizer Deus me livre? Né? Misericórdia, né? Que nossa vida possa ser uma vida que glorifique ao nome de Deus pelas boas obras. Amém? Vamos orar, pedir a Deus, né? Que nos abençoe. Deus querido, Deus maravilhoso, já somos abençoados por Ti. Porque uma vez que o Senhor nos transformou o nosso coração pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, agora nos dá a graça de viver em boas obras, para que o Teu nome seja glorificado, honrado, ó Deus, e para que assim possamos crescer, ó Deus, a cada dia, servindo ao Senhor e servindo ao nosso próximo, amando ao Senhor acima de tudo e amando ao nosso próximo. Nos perdoe quando falhamos e dai-nos a graça de perseverar uma vida, ó Deus, de boas obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.